mais um circuito de filmes para que a gente possa aprender e colocar em prática na nossa vida. Filme também são lições de vida para que a gente possa agregar valores, nós como pessoa, né, desenvolvimento pessoal. E o filme de hoje é baseado em uma história real. E se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe essa live. Esse filme traz muitos aprendizados. O circuito de filmes ele foi criado, né, baseado no coach, né, a questão de pegar filmes, algo que a gente gosta de fazer, e transformar em algo que nos agregue, né? Quando você começa a aprender a ver um filme com os olhos não só, né, de algo de descontração, mas que dê um sentido e agregue valor na sua vida, você não assiste o filme de qualquer jeito. Você assiste o filme com outro olhar. Seja o personagem principal, seja a história, seja um fato, uma situação, talvez até seja uma situação que você esteja passando e você não tinha nem ideia do que você poderia fazer, e nesse filme tá lá, o personagem faz de uma forma, lida de uma forma com a situação e ele resolve a situação ali. Então o convite é esse. E para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e o Poder da Autorresponsabilidade. Eu sou analista de perfil comportamental e também empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu sempre digo que eu estou aprendendo sempre, ou me permitir eu estar nessa posição, que com certeza o crescimento ele acontece de uma forma mais rápida. E vamos ao filme de hoje, né? Compartilhe essa live, curte essa live, que vale muito a pena, tá? Então o filme de hoje é Jogada de Rei. É um filme de 2014, né? Foi lançado nos Estados Unidos em 2013 e no Brasil 2014. É um filme de 1 hora e 41 minutos. É um drama e fala da história de Eugene Braun. Eugene Braun, ele passou praticamente 17, 18 anos na prisão, envolvido com, antes de ser preso, envolvido com drogas e todo, né, tráfico e outras coisas mais, em termos de bandidagem, enfim, né, tudo isso. E na hora que ele, depois desses 17, 18 anos, ele sai, e dentro da prisão ele aprende um jogo, o xadrez, e esse aprendizado ele leva para a vida, ele leva como uma lição de vida ali dentro. E algumas coisas interessantes começam a acontecer no filme a partir dessa lição que ele tem, que ele traz. Então ele utiliza esses novos conhecimentos, né? Ele tem os desafios de quem está preso e sai, né? Eu vou estar falando um pouco mais quais são esses desafios que ele passou e uma pessoa numa situação como essa pode passar. Então a ideia dele é fundar um clube de xadrez. Eu vou estar falando aonde isso de fato surge dentro do filmes. E no intuito, né, esse clube de xadrez ele surge para ajudar adolescentes carentes e rebeldes de Washington. E baseado em uma projeção, né, que ele quer ajudar os jovens a ter uma perspectiva de futuro melhor. Então esse filme ele traz o tema de superação e mudanças.
Então esse filme fala sobre esperança de problemas com drogas. Então em uma periferia, em um bairro aonde esses adolescentes eles não têm oportunidade, o que resta, o que tem ali à mão, então muitos se perdem para o mundo do crime. E no caso do Eugene Braun, que é o personagem principal, ele se perdeu, ele foi preso, mas teve a chance de recomeçar. E esse recomeçar também tem alguns aprendizados bem interessantes que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então o Eugene Braun, ele vai recomeçar a vida dele, e ele recomeça sendo um faxineiro de uma escola pública. E todo o que está em torno disso, né, por ser ex-presidiário, existe todo um preconceito nessa busca. E aí tem um momento até no filme que ele acaba até mentindo que ele tinha algum histórico nessa direção. Isso tem uma complicação lá na frente, mas não é um impedimento aonde toda a história ela se desenrola. Então, vamos aos aprendizados e os desafios. Se vocês tiverem algum aprendizado sobre o filme, só colocar aqui, tá? Compartilha. Eu, apesar de estar à frente aqui desse quadro, eu digo que estou sempre aprendendo. Então, compartilhe a visão de vocês também, para mim é muito importante também, tá? E compartilha, curte essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, como ele é de fato. Primeiro desafio que Eugene Braun ele passou foi a questão de ter passado muito tempo, né? Ele tinha 2 filhos, uma menina e um menino. A menina, ela seguiu a parte de direito, né? Estava ali próximo a se tornar advogada. Para ele foi muito gratificante e como pai. E por outro lado, o filho já estava quase 1 ano preso, né? E estava quase para sair. Então quando ele soube disso, né, ele ficou muito triste, como qualquer pai, né? Mas o primeiro desafio que eu vou trazer aqui, que ele passou, foi realmente a ausência, né, como pai, durante esse tempo todo. Ele fala que errou muito, mas esse processo de estar recomeçando e de fato querer resgatar esse vínculo. Claro que existem algumas questões aí que os 2 filhos eles não estão abertos a princípio. Existe todo uma caminhada, né, desse pai para poder resgatar. Ele investe tempo, liga para a filha, vai visitar o filho. Então tudo isso. Então o primeiro desafio, né, eu me lembrei um pouco da história do Mandela, né, o primeiro presidente da África do Sul, que ele passou quase 27 ou 28 anos. E ali dentro da prisão ele não se entregou àquele ambiente, né? E a mentalidade daquelas pessoas também daquele ambiente. Então o Eugene Braun também da mesma forma ele se manteve. O segundo desafio que o Eugene Braun teve foi na hora que ele na hora de procurar emprego, trabalho. Ele, no momento que falava que ele era um ex-presidiário, ou ele até evitava, mas de uma certa forma os lugares que ele procurava um trabalho, as pessoas já sabiam, porque eram direcionadas a esses locais, né? O terceiro desafio que o Eugene Braun passou foi, Vagalume, seja bem-vindo. O terceiro desafio foi provar que ele mudou. Então
os erros do passado ele já não cometia mais. Então a transformação, a gente acreditar na transformação da mudança de um indivíduo, de um ser, em relação ao o que ele fez no passado e entender que aquele processo já ficou no passado. É uma nova criatura. Então o Eugene Braun, ele estava nesse processo. Ele tinha que provar que mudou para os filhos, que tinha que, né, ele provar para as outras pessoas que ele mudou da comunidade, né, que os ex-traficantes estavam ali. E aí, a partir disso, ele não queria mais aquela vida. Mas é muito tentador ele voltar, querer voltar, ou pensar na possibilidade de voltar ao mundo do crime, porque a oportunidade dele ali, nesse novo mundo que ele está enfrentando, não deixa as portas abertas para ele. E ali, aquele mundo do crime está com as portas escancaradas. Então, nesse sentido, é muito tentador. Do mesmo jeito dos adolescentes, naquela situação ali, que o dinheiro fácil. Então, o convite dos amigos, dos colegas, para que ele pratique aquela ação, né, que aparentemente o dinheiro está ali fácil, é muito tentador. Então, ele vai lidando com isso, né? A mente dele nesse processo. Então é o terceiro desafio, provar que ele não é a mesma pessoa, que ele mudou e ele quer fazer as coisas corretamente. O quarto desafio de Eugene Braun é a questão dos adolescentes, que ele acaba tomando conta da detenção ali na escola. Ele começa como faxineiro, ali é a oportunidade que tem. Ele, no discurso dele, não importa o que eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, né? Que for preciso, se é um faxineiro, eu vou trabalhar disso. Eu quero é trabalhar. Então, esse é o discurso dele. Então, o que ele viveu no passado, ali na detenção com esses alunos, vai servir como história, como exemplo, para que esses adolescentes não façam a mesma coisa, não sigam o mesmo caminho que ele teve, que ele seguiu. E ele começa a fazer isso através do jogo de xadrez. Não sei você que está assistindo, não tem até o Vagalume, não sei se já jogou xadrez. É um jogo que desenvolve muito a inteligência. Então esse filme ele traz a importância da educação e de jogos que favoreçam a educação, né? A disciplina, porque a base de uma nova mentalidade é a disciplina. E aí tem até uma parte no filme que o Eugene Braun ele fala sobre a questão que ele fala que aqueles jovens, ou um jovem específico que gosta menos de regra, ele se perde mais. Então, no momento que a disciplina é enfatizada, é seguida, então a partir disso há uma nova construção desse indivíduo. Por isso que na educação a disciplina é importante. E aí esse filme ele traz isso como uma mudança de mentalidade. E aí, Rosângela Maria, seja bem-vinda. Aí a importância do xadrez poderia ser um outro tipo de jogo, mas o que está por trás do jogo é a disciplina. É a parte pensante, a inteligência. O xadrez, como diz Eugene Braun, é a capacidade de prever o que pode vir a acontecer. E você ter a melhor ação hoje, no presente. Então, quantas vezes, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, se você pudesse prever o seu próximo passo, o que aconteceria, as consequências,
com certeza você iria repensar algumas escolhas que você fez nesse percurso da sua vida, nessa jornada. Você teria repensado algumas ações. Então esse filme ele traz o xadrez como algo para você pensar antes de agir. E aí você poder fazer escolhas melhores na sua vida. Então, e aí a importância, né? A gente faz várias micro escolhas no dia. Então, quanto mais você tiver atento a isso, mais melhores escolhas você pode fazer. Então, partindo para os aprendizados, né? Eu falei dos desafios do Eugênio Braun, que ele saiu da prisão e quer recomeçar. E aí vamos falar dos aprendizados, enfatizando mais uma vez que a importância de você pensar antes de agir. Esse tempo é o tempo suficiente para você maturar aquilo que você está vivenciando e escolher. Claro que vai ter situações na nossa vida que a criatividade, o raciocínio rápido que o xadrez também nos dá, é preciso também em algumas situações da nossa vida. Outra coisa bem interessante que acontece e como aprendizado é que o movimento do Eugênio, essa pessoa que saiu, né, passou de 17, 18 anos na prisão e saiu, e querendo recomeçar e dando fazendo uma jornada, um trabalho que é o Clube do Xadrez para esses jovens que estavam também na vida perdida do tráfego. Então, o movimento que o Eugênio faz em relação a resgatar esses jovens é tirar eles da questão de comprar drogas. E aí, a partir disso, a venda de drogas caiu ali dentro da detenção ali na escola, e isso acabou chamando a atenção do traficante maior, chefe ali. E aí, em contrapartida, esse chefão, ele fez algo para que esse professor, né, o Eugênio, saísse dessa escola, para que o fluxo de drogas, de vendas de drogas continuasse. Então, qual o aprendizado que eu trago para você em relação a essa situação? Quando você está fazendo algo que pode fazer história, aquilo de alguma forma vai incomodar alguém, porque entra em uma série de questões de interesse. Quando você começa a fazer um movimento que seja de crescimento de alguém, vamos pensar em um sistema que é uma família, e aí tem uma pessoa que começa a crescer como pessoa, se torna uma pessoa melhor, aquele núcleo familiar que talvez esteja negativo, ele não vai gostar dessa evolução, dessa mudança desse indivíduo que ele está seguindo a questão do crescimento pessoal. Porque ele vai ficar diferente naquele sistema ali. Então, essa família, esse núcleo vai querer puxar ele novamente para baixo, para onde ele estava. Então, a mesma coisa ali no núcleo, né, de tráfego, ali jogo de interesse, deixou de vender drogas. Então, esse aprendizado, qualquer movimento que você faça, que vá realmente alterar, ter esse crescimento, ele pode chamar atenção e pode começar a entrar um jogo de interesse. De alguma parte pode vir isso, e você precisa estar preparado para lidar com essa situação também. No filme ele mostra isso também. Outro aprendizado, né, você que está assistindo, se você quiser colocar, se você assistiu o filme, coloca a sua opinião aqui, né, compartilha com a gente aqui, e que você possa realmente ter uma visão
desse filme, né? E compartilhe o que você está ouvindo também, né? Sobre a sua visão também, tá? Então, o filme também traz a questão de alunos problemáticos da periferia, aonde a estrutura familiar desses meninos, desses adolescentes, é destruída, existe a ausência de pai em grande parte da família deles, ausência do pai, submissão da mãe, geralmente são mães perdidas, desorientadas, não dão atenção e o cuidado para esses filhos. Muitas vezes, algumas delas são promíscuas, têm relações sexuais abertamente em casa, aonde esse filho ele vai ver essa cena, vai ser maltratado, vai ter agressividade verbal para com eles. Então, sem cuidados essa mãe. E aí, isso faz baixar a autoestima desses garotos nessa situação. E aí, implantando na mentalidade desses adolescentes uma mentalidade de escassez, de destruição e crenças limitantes. Então, tudo isso acontece e é mostrado no filme. Então, é uma realidade que leva realmente... Se o garoto, o adolescente está ali em um cenário, ele precisa de apoio, e ele não vê, e tem os amigos ali, né, entre aspas, que conduz ele para uma vida que é teoricamente de facilidade, só que na verdade de destruição, é o que ele vai tomar, é o que ele vai seguir ali. Então a metáfora do filme e a metáfora do xadrez e a analogia, né, que o Eugênio Braun ele faz, é que o xadrez é como a vida é como o xadrez. Então a parte da criação do clube de xadrez é como uma tentativa de salvar esses adolescentes, a vida desses adolescentes, criando um futuro para esses adolescentes. Então, um outro aprendizado que me veio nesse filme foi o esporte como uma chance de oportunidade, né, de mudança de vida, de mentalidade, de perspectiva de futuro, né, a oportunidade, né, através da disciplina, da educação, fazendo com que esse adolescente ele possa ter uma visão de futuro positiva. E um grande aprendizado que eu tive com esse filme também foi o medo de recomeçar. Trazendo, né, para a sua vida, você pensando na sua vida, quantas vezes você precisou recomeçar? Aí a pergunta para você, no momento que você fez o recomeço, deu medo? Você não sabe, você estava com algo conhecido, e aí na hora que você recomeça, você vai para o desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quais são as consequências, você não sabe o que de fato pode acontecer, se o que você estava era melhor ou pior. E aí a gente pode trazer isso, pensando em recomeço. Quem tinha muitos amigos passou a não ter nenhum, e aí ter que recomeçar a ter novos amigos. Relacionamentos, seja casamentos, namoros, ter que recomeçar. Negócios também. Uma pessoa estava há 5 anos no negócio e aí quebrou esse negócio, tem que recomeçar, ou recomeçar o mesmo negócio ou recomeçar com outro negócio. Então, o medo de recomeçar. Quem não sentiu esse medo de recomeçar? Então esse filme ele traz isso na vida de Eugênio Braun ali. Ele tinha uma vida antes de estar preso,
o tempo passou, a sociedade, todo o contexto ali já é outro, né? Parece que ele está realmente, de fato, recomeçando tudo, apesar do mesmo lugar aonde ele volta, né? E isso realmente pode ser assustador. Inclusive até me fez lembrar até de outros filmes que a pessoa, sendo uma pessoa mais idosa, vamos pensar que ele foi preso com 20 e poucos anos, 18 e pouco, né, 18 anos, e aí só saiu com 65 anos, 70. O que esse mundo, né, o que ele espera desse mundo? Totalmente diferente. Praticamente na vida desse indivíduo, a cadeia é realmente a família, o ambiente que realmente ele conheceu de fato, né? Então, só como exemplo aqui, para que a gente possa refletir sobre isso, que o medo de recomeçar, apesar do medo, é preciso, né, para que a gente possa ter novas experiências, né? E é fundamental para que a nossa vida siga em frente. E uma outra coisa me chamou a atenção, quando o Eugene Brown, ele chegou na escola como faxineiro, e aí a professora que estava na detenção tomando conta dos adolescentes, que tinha mau comportamento e entre outras coisas também, e ele aí, o Eugene, ele vai na sala, né, a pedido da diretora, como uma forma de tomar conta deles. E ali, a princípio, o discurso dos alunos, desses adolescentes, é que na hora que ele vai chamar a atenção, esse Eugênio, né, ele estava na posição de faxineiro, ele vai chamar a atenção porque esses meninos estavam fazendo barulho. Eles falam o seguinte: quem é você? Você é apenas um faxineiro. Ou seja, às vezes o respeito, né, dentro de um contexto desse, ou até em outros contextos, com outras pessoas, o respeito ele é dado ou não de acordo com o cargo que você tem. Será que essa linha de pensamento é a mais correta? E nesse filme ele joga esse questionamento, né? Porque por ser faxineiro, eu não preciso respeitar, porque antes de ser faxineiro, ele é um ser humano. Então, me fez pensar isso. Ele que é um adolescente, que está ali, está com essa mentalidade, o que será dele anos a fio depois, né? Se naquela idade, naquele momento, ele não respeita nem o faxineiro ali da escola. Só que a partir daí, do posicionamento do Eugene Brown, de uma forma mais firme, falando para cada um que estavam ali, para sentar nas suas cadeiras, me fez ter outro aprendizado, que o seu posicionamento também faz que o outro respeite você. É preciso que você se posicione nas situações, seja a questão de cargo, seja uma posição como pai, como mãe, como filho. E isso é fundamental, o seu posicionamento. Isso também vai fazer com que outras pessoas, e principalmente você, se respeite, e essas outras pessoas respeitem você também. Não é o cargo, mas o seu posicionamento, a forma como você fala, se coloca, a sua opinião, pode ser algo que dê um diferencial para você. Então, esse o aprendizado. E aí, puxo um outro aprendizado. Às vezes você cobra a respeito das outras pessoas, mas quem não está se respeitando, primeiramente, é você. Então, repense a forma como você tem se colocado para essas pessoas, que você gostaria de respeito e não está tendo, porque também pode estar passando por aí esse processo aí, tá?
Se vocês tiverem dúvidas sobre o filme, pode ficar à vontade, ao seu posicionamento, compartilhe. Toda quarta-feira eu estou aqui, né, trazendo esse aprendizado sobre o filme. Cada semana é um filme diferente, trazendo o olhar da psicologia, do coach, para que você de fato possa ter, né, essa visão. Você não vai assistir o filme a partir de hoje da mesma forma. Você vai ter um olhar de lição, de aprendizado, e isso pode fazer diferença e muito na sua vida. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago assuntos de desenvolvimento pessoal, autoestima, coach, também produtividade. Sugestões que você tiver, eu posso estar trazendo para vocês. Na verdade, vocês podem trazer para mim, e aí eu posso estar fazendo as lives também baseado nisso. Dia de segunda-feira eu tenho um quadro que eu criei falando sobre ansiedade e depressão, né? No momento de sofrimento dessas pessoas, que depois de pós-pandemia é algo que aumentou de forma absurda a depressão e a ansiedade. Eu vejo isso porque eu atendo no meu dia a dia essa questão da clínica, né? Como psicólogo, eu vejo esse aumento. E às vezes, se a gente for parar para analisar de fora, não teria motivo dessa pessoa às vezes ter crises assim atrás de crise, e não é algo racional, é algo muito interno, e é preciso de um acompanhamento, e de fato ela não consegue sozinha. Por isso a importância de um acompanhamento psicológico, né? Em alguns casos o psiquiatra para a questão do medicamento, tanto na ansiedade como na depressão. Então é algo que é preciso ter uma atenção. E aí, dia de segunda-feira, um horário um pouco diferente, às 20h47, eu trago assuntos relacionados para que nesse primeiro momento, né, você seja acolhido e tenha um direcionamento, né? Porque quando a gente está perdido, a gente acaba sofrendo mais por algo que pode, com a informação, um conhecimento, pode amenizar esse sofrimento. Esse é o meu papel, e esteja junto comigo, né? Seja um vetor de mudança também na vida das outras pessoas, tá? Forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, gente.